Bom, eu tava relutante, assim, bem indeciso se eu falava sobre esse vídeo ou não. Essa temática, no caso, né? No último vídeo eu falei sobre as minhas experiências, a dificuldade de ser pai e tudo mais, e eu entro agora na fase da vida que ela é muito mais, não diria pessoal, mas seria mais solitária. É uma fase que eu fico muito mais sozinho, eu tenho mais introspecções, é um momento que minha família está precisando trabalhar muito, então fica todo mundo fora de casa, meu irmão, minha mãe, meu pai. E aí acaba que chega o nono ano, né, que é a antiga oitava série, e tô prestes a entrar no ensino médio, né? Mas antes de entrar no ensino médio, teve a prova do IFPE. Para quem é de Alagoas, é o correspondente ao IFAL. Para quem é da Bahia, o IFBA, enfim. Que é a prova para entrar no ensino médio da técnico, né? Que você faz o ensino médio junto com o técnico. Na época eu prestei para química e foi um ano assim bem diferente. Eu tava relutante, por quê? Porque é um episódio que aconteceu, porém eu só criei mais coragem de falar porque aconteceu e tudo que aconteceu naquela época realmente aconteceu no futuro. Então, como é que era a minha vida nessa época? Eu ia pra escola, tinha curso de inglês e tinha o cursinho também pra esse FPE, que era o NUSI, era lá no centro do Recife, perto da, acho que era Compesa, não lembro bem, perto da Unicap ali, da Católica, né, não sei bem a localização exata, mas assim, era por lá. E aí eu morava em Maraguape, ia até Rio Doce, pegava um ônibus no terminal de Rio Doce, saindo já, que é Rio Doce Príncipe, e ele só tava na frente desse cursinho, bem pertinho. Então era assim, era todos os sábados e domingos, e era minha rotina. Final de semana eu ia, voltava pelas manhãs. Era uma época que eu tava muito decidido, muito focado. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu me senti assim, determinado a conseguir algo. Eu tava tão determinado que eu só estudei pra essa prova. Esqueci de estudar pra escola na época acho que em Patrícia Costa, que é um colégio perto lá de Olinda, em Rio Doce. Aí eu esqueci de estudar pra escola e quase reprovei em química. Quase assim, que loucura, né? Prestar uma prova pra química e você quase reprovar em química, mas também quase reprovei em física, eu acho. Foi uma época que eu passei 24 horas só estudando pra essa prova. Então, já tava acho que na metade do ano pra frente já, tava na época que eu lembro que era chuvosa, acho que era setembro, não lembro bem. E aí, num desses sábados, o que que aconteceu? Eu costumava pegar o ônibus, como eu disse pra vocês, e aí, normalmente subi. Nesse dia tava muito chuvoso, então pouca gente tava pegando esse ônibus. Geralmente tinha média de umas 7, 8 pessoas que saíam comigo do terminal e enchendo durante o caminho, né, do itinerário do ônibus. Mas nesse dia só subiu eu. E por muito tempo só ficou eu. Acho que quando chegou perto já da Agamenon Magalhães, alguma coisa desse tipo assim, que era uma avenida lá de Recife, já perto de lá, fazendo um contorno, foi que eu percebi que realmente não subiu quase ninguém. E quem subia tinha descido já, então tava quem no ônibus? Eu, o motorista, naquela época tinha cobrador de ônibus, tava o cobrador, e uma senhora lá atrás, muito lá atrás. Eu sentava geralmente lá na frente, perto do cobrador, e tinha uma senhora muito lá atrás. Eu tô até nervoso contando isso, porque tá até dando palpitação, mas eu nunca esqueci desse fato, desse que ocorreu comigo. Acho que foi a primeira coisa mais sobrenatural que eu já vi na minha vida. Estando sentado, pensando na vida e tudo mais, eu mexi um pouco na bolsa, e uma pessoa, deu pra perceber que era um homem, sentou do meu lado. Isso já pra mim foi muito estranho. Porque, porra, vamos ser sinceros, Recife é perigoso. Tinha um ônibus inteiro, vazio basicamente, que dava pra ele ter sentado em qualquer canto, ele sentou do meu lado. E eu tava mexendo na bolsa na mesma hora, então pensei, porra, vou ser assaltado agora. E eu não vi esse cara chegando perto de mim. Quando eu percebo a presença dele, eu fecho a bolsa. Que é aquela bolsa de sacola, né? Que ficou muito famosa na época, que tinha da Nike, tinha da Adidas, fechava assim e meio que você apertava assim, ela fazia uma boca de sacola assim. Ele chegou perto de mim, eu fechei a bolsa logo. Eu pensei que não tinha nada pra ser roubado, era um celular velho podre. E o que? Anotação em apostila só.
Então, esse cara chega perto de mim, senta do meu lado, e eu fico muito tenso, eu não consigo virar. É como se esse aqui do pescoço travasse, esse aqui do meu lado, assim. Esse aqui no pescoço meu travou, eu não consegui olhar, tava com a bolsa aqui, assim, mais ou menos. E ele começa a dizer, e aí, bicho, tá prestando prova pra o quê? Aí eu disse, não, é um cursinho só. Ele, ah, tá, fica com medo de mim não, pô. E eu, já com muito medo, cagado de medo, eu sem querer virar. Dessa hora eu já não respondi mais nada. E ele disse, fica com medo de mim não, pode ficar tranquilo, eu te conheço. E aí eu disse nada, eu realmente não conseguia falar nada. E ele disse, ó, eu sei que tá difícil, tá ruim e tal, mas não se preocupa não, tá? Isso aí tudo vai dar errado. Tudo que você tá fazendo agora vai dar errado, porque não é agora o momento. E aí eu já fiquei com um misto de tipo, eu não sabia se eu tava puto com o que ele tava falando, se eu tava nervoso, se eu tava preocupado. E ele continuou falando. Ele disse, ó, pode ficar tranquilo que isso aí vai dar errado, mas eu posso dizer só uma coisa. Quando for pra dar certo, você vai saber que vai dar certo. Por quê? Você vai estar muito exausto. Vai ser o ano mais difícil da sua vida. Você vai estar passando por várias dificuldades ao mesmo tempo. E quando tiver tudo muito, 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 muito ruim, você vai lembrar do que eu falei aqui pra você. Mas agora nem se preocupe, vai dar tudo errado. Nem se esquenta com isso aí. E aí eu fiquei puto, porque tipo, acho que o nível meu de irritado foi muito maior do que o de medo que eu tava dele. E aí eu criei coragem de puxar o olho pra poder meio tipo assim, quem tu, bicho, que tá tipo assim, agorando minha prova, porra. Eu tô aqui o ano todo estudando e tá agorando minha prova. Quando eu virei assim do lado, o cobrador se assustou um pouco, porque ele viu que eu virei. Eu olhei pra trás, tava só mesmo a senhorinha e não tinha ninguém do meu lado. Sumiu. Simplesmente sumiu. E aí esse episódio me marcou muito, que eu fiquei muito tenso, muito nervoso. Eu até acho que contei pra um amigo meu da época, não sei se você lembra também, o João Paulo, que era ali na sala que eu. Eu contei, tipo assim, que isso me marcou muito, porque, caramba, quem é essa pessoa que chegou e me falou comigo, agorou minha prova, basicamente dizendo que eu não ia passar, que eu ia ficar tranquilo, e me falou essas coisas, tipo assim, ah, quando for dar certo vai ser muita dificuldade, você vai estar estudando. Eu lembro que ele disse frases tipo assim, você vai estar estudando muito, muito, muito tempo, tipo assim, vai ser coisa de dormir e acordar já estudando. E eu fiquei nervoso, porque caramba, como é que ele fala isso pra mim? Olha pro lado e some, não tem ninguém. E também só tinha o cobrador, o motorista, a senhorinha lá atrás ainda e eu. Quando eu vi, não tem mais ninguém, ninguém mesmo, nem descendo do ônibus, nada, assim, não é uma porta abriu, não tava perto de parar de ônibus, nada. Só sumiu. E eu lembro que eu fiquei muito nervoso nessa hora, eu queria sair do ônibus, mas não podia, tava longe do cursinho ainda, eu só esperei chegar, deu vontade de ir pro banheiro, correr, lavar o rosto e fazer xixi, sei lá, qualquer coisa, vontade de fazer. Mas aí o que acontece durante esse ano? Quando abre o edital da prova, do IFPE, meio que o ano inteiro a gente tava só vendo português e matemática, porque era a única coisa que caía, 15 de português, 15 de matemática. Eram 30 questões só. Mas abriu um mês antes o edital, e o edital veio com uma novidade, conhecimentos gerais. E aí caía biologia, história, não sei, caiu um monte de coisa, não lembro bem. E o que aconteceu comigo? Fiz a prova, crente que ia dar tudo certo, vou corrigir o gabarito, a prova muda de modalidade, passa a ser 10 questões de cada, ou seja, 10 de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos gerais. Aí eu erro uma só de português, duas de matemática, e enquanto tô corrigindo o gabarito, porra, é o gabarito dos sonhos, eu errei só de uma e duas da outra. Quando eu cheguei em conhecimentos gerais, basicamente eu errei todas, eu errei as 10. Então, na mesma hora eu lembrei desse cara falando isso comigo, e eu fiquei muito puto. Eu fiquei, porra, o cara jogou o quê? Uma maldição em mim, uma coisa, e deu errado de verdade. E nisso eu não tinha conhecimento algum, nem assim, sabia do futuro, né? Obviamente, eu não sabia do futuro. Então, pra mim, foi só um episódio que me irritou e eu guardei na memória isso. Até que eu vou adiantar um pouco dos outros vídeos, mas quando eu chego no terceiro ano do ensino médio, é um ano que foi muito assim, cabuloso. Se dizer que foi um ano com muitas dificuldades é pouco, mas foi um ano cabuloso. E nesse ano aconteceu de tudo, velho. Aconteceu de tudo. Ó, pra você ter noção, eu realmente acordava coisa de 4h30 para 5 da manhã. A escola começava às 7h30, então eu ficava fazendo questões até umas 7 da manhã, me arrumava, ia pra escola. Na escola fazia questões também nas aulas livres e tentava estudar alguma coisa com o tempo que dessem. Voltava, ia pro cursinho de química e no outro dia era pro cursinho de literatura.
que é as únicas coisas que eu pude pagar, isso eu explico mais na frente depois. E era muito tempo no notebookzinho que eu tinha, pequenininho, e estudando. Era só isso. Basicamente só isso. Pra completar. Teve muita confusão, muita coisa acontecendo esse ano também. E pra piorar, eu acabei perdendo muito peso por esse estresse, sabe? Coisa de assim, merenda da escola não era tão boa, o tempo pra comer era curto demais, a gente pegava um ônibus e outro, ou então quando minha mãe levava pro cursinho, que dava tempo, aí também era muito apertado, é coisa assim. Pra quem tem noção de espaço, eu estudava em Paratibe. E o cursinho era tipo lá no final de Olinda, já quase em Recife. Então, assim, a distância era muito maluca. Então, foi um ano bem difícil. Aí eu comi mal, vivi mal e só Deus sabe como é que eu consegui terminar aquele ano. Eu acho que eu tinha por volta de 52 quilos. Hoje eu peso 77. Então é você imaginar uma pessoa com 25 quilos a menos. Hoje eu sou relativamente magro, assim. Tenho um pouco de músculo que eu treinei durante esse tempo da faculdade e tal. Mas assim, eu sou relativamente magro. E com 25 quilos a menos, eu era dessa finura. Eu acho que algum outro dia eu posso postar no Instagram. Eu tenho essas fotos dessa época. Eu tenho bem porque foi o ano que meu irmão casou. Então, eu tenho uma foto no começo do ano, um terno, no aniversário de 15 anos de um amigo da gente, da escola. E tem uma foto com esse mesmo terno no casamento do meu irmão. E ele já não tá, tipo assim, parece um vestidão, um roupão. Na primeira foto tá super normal, bem vestido e tal, assim, era do meu pai esse terno. E quando tá na segunda foto no casamento do meu irmão, ele tá aqui, já na mão, assim, uma coisa folgadona, bem grande. Eu tô muito, muito magro. Além da magreza, peguei muitas infecções recorrentes, peguei sinusite recorrente, alergia, tinha um gato que morava com a gente em casa, então eu já tava imunossupresso, já tava com imunidade fraca, então eu tinha alergia pelo de gato, eu misturou tudo, eu peguei 2 fungos, um em cada pé, tinha uns 3 meses, acho que antes da prova do Enem, que eu não conseguia usar nem sapato. Foi um ano que o fungo tava tão grande que saía de secreção, era coisa horrível de ver, então eu botava uma faixa, ia de sandália mesmo pro cursinho, pra escola também de sandália, então assim, foi um ano péssimo, péssimo. E aí no finalzinho desse ano que é 2015, né? Esse evento foi em 2012, que eu tive essa visão desse cara, ou sei lá o que é, se era um cara mesmo, se era só uma voz, eu não sei. Então, 2012. E em 2015 foi o ano da prova do Enem. E em 2015, no finalzinho, eu lembrei de tudo isso, mas eu não lembrei durante o ano. Eu fui lembrar só quando o resultado saiu e saiu que foi aprovado. E aí eu fiquei sem entender, porque eu lembrei disso e eu fiquei, caramba, o que foi aquilo então, né? Eu não tenho explicação alguma. Eu tratei como um episódio que aconteceu na minha vida. Eu não sei do que se tratava. Eu até cheguei dentro da faculdade, assisti algumas séries que tratam sobre isso, né? Dark, umas coisas assim. Só que eu nunca fui atrás se foi algo espiritual, se foi algo religioso, coisas tipo assim. Eu não tinha nenhuma religião na época. Eu não tinha nada, nem ia pra igreja, nem coisa alguma desse tipo. E, assim, nunca procurei explicação, pra ser sincero. Só que não foi o único. Eu trago esse episódio de 2012 pra fazer um contraste com o episódio agora de 2025. E tá todo mundo do hospital que eu trabalho, ele pode relatar e dizer, foi verdade, aconteceu isso mesmo. Tava no plantão com uma amiga Juliane, e à tarde a gente divide o horário, assim, uma hora de descanso pra cada um, durante os atendimentos, pra poder dar uma relaxada, descansar um pouco e tal. E aí eu disse, essa minha horinha eu vou usar pra dar um cochilo, porque eu tô bem cansado. Peguei a estrada e foi pesado e tal. Aí eu disse, beleza, eu fico no primeiro horário então. Aí eu, pronto, obrigado, eu vou ficar no segundo horário. E aí, durante o cochilo, eu tava sonhando normal. E no sonho, alguma voz, alguém me parava pra dizer assim, acorda aí que o paciente fulaninho vai passar mal. Aí eu fiz, oxi, nada a ver, eu tô no meu sonho, pô. Que aí eu acordei. Acabei acordando, não fiquei continuando no sonho. Aí eu achei estranho, nada a ver. Você falando ia passar mal, é foda. Escovei os dentes e disse, não, vou lá ver. Aí eu olhei ver ele. E quando eu tô saindo do estar médico, descanso do médico, e aí é um corredorzinho, entro na esquerda, assim. Quando eu entro no corredorzinho, eu vejo no fundo do corredor a técnica de enfermagem passando com esse paciente na mão. Eu fiz, caralho, é mesmo, passou mal. E piorou. E aí eu corro, porque eu sei que ela tá levando pra vermelha, eu vou pra vermelha. E quando eu chego lá, só a técnica dizer pra fisioterapeuta, vou chamar o médico, elogios, porque o paciente chegou agora, não teve nem tempo de chamar ele, só trouxe pra cá o paciente. Eu disse, não, toquei no nome dela, estou aqui já. E ela deu uma tremida assim, ela se arrepiou e ficou assustada. Oxe, quem me chamou?
Aí eu disse, não, ninguém me chamou não, eu vim aqui porque eu tive uma intuição. E aí eu descobri depois que tava todo mundo procurando no hospital, tipo assim, onde é que tá ele, onde é que tá ele? A gente já tava lá na vermelha com o paciente e manejando ele, com a fisioterapeuta, todo mundo. E aí eu até contei pra Ju a verdade, disse, não, foi um espírito que me avisou, sei lá. Eu tava dormindo, acordei fora do meu horário, que meu horário era até as 3, descanso, de 2 às 3. Acordei era umas 2h40 mais ou menos, com essa mensagem, assim. E aí eu brinquei com a Ju, disse, não, foi um espírito me avisado, deixa de brincadeira, pô, fala a verdade, que foi que veio te chamar aqui? Eu disse, ninguém, pô. Ninguém ia me chamar, não. A enfermeira tava aqui, tava todo mundo procurando, mas eu sei que ninguém vai me chamar. Eu vi a técnica passando, fui avisado, sei lá, que nada aconteceu. Realmente eu prefiro evitar muito, tentar entender essas coisas do mundo espiritual, mas fui avisado, eu disse, vou lá conferir, né? Uma voz que me avisou, então vou lá conferir. E realmente, quando eu cheguei lá, a técnica ia me chamar já e eu tava lá já pra abordar o paciente e fazer tudo que foi necessário. Graças a Deus, esse paciente ficou bem, não houve óbito nem nada, melhorou, foi transferido depois. Mas assim, eu tô contando 2 episódios de muitas coisas que acontecem. E assim, nada pra alarmar ou querer levantar nada, tipo assim, não, mas são coisas que acontecem na nossa vida que dá uma sensação de que nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. Mas também não quer dizer que seja por motivos nossos. Talvez tenha algo muito maior que rege esse mundo, sabe? Que a gente não tem como ter a certeza plena do que seja. Então, eu acho que o que fica vale de mensagem pra ficar aqui, né? Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que, assim, nunca queira o mal de ninguém, sabe? Eu acho que dá vontade até de chorar quando falar isso, que é tanta gente ruim que tem no mundo, mas nunca queira o mal de ninguém, porque tem alguma coisa, tem alguém, tem alguma entidade, algum ser, ou seres que estão ao redor que observa a gente. Eu acho que tudo um dia vai voltar. Pode não voltar nessa vida, ou se tiver em outra, mas tem essa volta, sabe? Tem alguém que olha e tá por você, ou tá contra você, você não tem como saber bem, sabe? Então acho que a mensagem do terceiro vídeo é essa, tem uma coisa a mais no mundo que a gente não tem como saber o que é. Então seja uma pessoa boa no final das contas.